igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a nossa vida aqui é motivo de alegria para louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, sintam à vontade na casa do Senhor e vamos cultuar a Deus, né? Ter certeza que o nosso louvor, a nossa oração não está aqui somente nesse teto, mas que ela com certeza tem subido e Deus tem se alegrado. Nesse momento vamos baixar as nossas cabeças e vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. E depois eu vou pedir a Luciana que esteja fazendo uma oração de invocação ao nome do Senhor Jesus. Senhor, para que esteja louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, se faça presente em nossas vidas. Faça com que nós tenhamos cada dia mais e mais o desejo de estar servindo a Ti, Senhor. Joga por terra, ó Pai, todo impedimento, toda barreira, ó Pai, que possa, ó Pai, estar neste momento, Senhor, atrapalhando o nosso louvor ao Senhor, ó Pai, o nosso culto a Ti, ó Deus. Se faça presente, ó Pai, em nossas vidas, se faça presente nesse culto, ó Pai, e receba, ó Deus, esse culto como louvor e agradecimento, ó Pai, pois é para Ti, Senhor, não é para homens que estamos aqui, ó Deus, mas para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de Isaías 55, no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui nesta noite para prestar um culto ao Deus que está perto, ao Deus que ouve, ao Deus que responde. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse nosso momento, vamos louvar ao Senhor. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor no primeiro momento desse culto.
Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. O Salmo 31 é um salmo de Davi. Ele se dirige ao Senhor dizendo assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa, sê meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E Davi, ele expressa ao Senhor esse pedido, né? E ele diz assim: inclina-me e ouve e livra-me depressa. A nossa oração de confissão neste momento, nós iremos abrir o nosso coração diante do Senhor. Eu creio que Davi aqui, ele abre o coração diante do Senhor e faz essa oração pedindo ao Senhor: inclina-me os ouvidos e livra-me depressa, Senhor. Nós precisamos, irmãos e irmãs, da ajuda do Senhor. O nosso culto, nós temos nosso momento de invocação, momento de louvor, momento de confissão, momento de dedicação, que é o momento da palavra de Deus, né? Então, é importante que nesses momentos o culto seja para honra e a glória do Senhor. Nada é para nós mesmos, mas tudo para o Senhor. E o Senhor se alegra quando nós prestamos um culto assim a Ele. Nesse mesmo maneira que os irmãos e irmãs se encontram, baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, né? A palavra diz: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Então nós pecamos por pensamento, pecamos por omissão, né? Então é importante a gente cultuar ao Senhor, crendo que o Senhor já perdoou nossos pecados e temos condições de continuar adorando ao Senhor. Soberano Deus e amantíssimo Pai, Senhor, sabemos, Senhor, que Tu és um Deus forte, Tu és um Deus que ouve e responde, como o salmista declara aqui. E nesse momento, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha perdoar os pecados que temos praticado, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Senhor, o que passa dentro de nós nesta noite, que este culto seja para a honra e a glória do Senhor, que possamos diminuir diante da Tua presença, Senhor, para que, Senhor, Tu, ó Deus, esteja recebendo como aroma suave, Senhor, os nossos louvores, a nossa oração, ó Deus, que seja agradável a Ti, Senhor. Ó Pai, eu Te peço por cada um de nós que estamos aqui nesta noite, ó Deus, abençoa-nos, que possamos realmente, Senhor, Te alegrar com a nossa adoração, com os nossos louvores. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir os anúncios? Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nós não temos nenhum visitante de primeira vez, mas a gente nos visitando aqui hoje tem o irmão Davidson, que está aqui hoje nos visitando. Então, como a igreja, e o irmão Guilherme também, que está nos visitando aqui, já faz tempo que ele não vem. E como é que a igreja fala para os nossos visitantes?
Sejam bem-vindos e abençoados em nome de Jesus. E volte sempre. Não demore. Amém. Aleluia. Não temos nenhum aniversariante essa semana. Não, temos o pastor Sérgio, que fez aniversário na terça-feira, né? E eu vou estar pedindo para o pastor estar orando pela vida dele. Ele está viajando com a esposa dele nesse momento, né? Tirar esse tempinho de férias é importante para ele, para a esposa dele. Então eu peço que o pastor esteja orando pela vida dele por mais um ano de vida completado. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, lembramos dos aniversariantes, Senhor, e o nome lembrado foi do pastor Sérgio, Pai. Senhor, que Tu continue abençoando o Teu servo, Senhor, os seus projetos, os seus sonhos, ó Pai, que sejam também projetos Teus e sonhos Teus, ó Pai. Senhor, abençoa ele, com ele, Senhor, a Rosângela, Senhor. Ó Deus, continue, Senhor, ajudando o Teu servo, Senhor, para que ele possa, Senhor, fazer anos e mais anos de vida nesta terra, agradecendo a Ti, exaltando o Teu nome, ó Deus, para que todos possam crer que o Deus que nós servimos é o Deus que abençoa, é o Deus que nos concede anos de vida na Tua presença, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical aqui na igreja. E às 19 horas nós temos o nosso culto de louvor e adoração aqui na igreja e simultâneo também lá na congregação Ebenezer. Todo primeiro e segundo domingo do mês é dia de trazer os nossos quilos de alimento. Então, se você tiver a oportunidade de comprar 1 quilo a mais de arroz, 1 quilo a mais de feijão, esteja trazendo aqui para a igreja para ajudar, para a gente fazer nesse momento em que o pessoal precisa muito de uma cesta básica. Algumas pessoas se encontram desempregadas, não conseguem achar um emprego, e o nosso serviço enquanto igreja é um serviço social, é de ajudar o próximo no momento que ele está precisando. E em um momento como esse, como a pandemia de Covid, nós sabemos que muita gente está precisando. Então, o primeiro e segundo domingo do mês, a gente está fazendo essa campanha de alimento. Se você quiser saber o que está faltando para completar uma cesta básica, esteja procurando a irmã Núber, que ela é a coordenadora da ação social, e ela vai estar falando que você pode comprar para ajudar a igreja a ajudar uma pessoa com uma cesta básica. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração aqui na igreja. E toda quinta-feira, também às 19h30, nós temos o nosso culto lá na congregação Ebenezer. Todo sábado, às 9 horas da manhã, nós estamos tendo a nossa consagração aqui na igreja. Então, se você puder estar vindo, consagrar a sua vida, 8 horas, né? 8 horas da manhã aqui na igreja no sábado. Foram esses anúncios. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E também sábado que vem, às 19 horas, nós temos a reunião da clã. Tá? Então, os irmãos e irmãs que fazem parte da clã estejam aqui. Né? Nós estamos já praticamente chegando a novembro, dezembro, final de ano, e a gente precisa se reunir para tratar alguns assuntos, até mesmo do fechamento do final do ano. Né? Como é que vamos fazer essa programação para o final do ano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus, Ele tem nos abençoado, né? Deus tem derramado bênçãos sem medida sobre a vida dos nossos irmãos. E nesse momento eu vou dar oportunidade, se alguém quiser vir aqui na frente, dar um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, aproveite essa oportunidade. Sabe por quê, irmãos? Quando nós testemunhamos a bênção do Senhor, ela edifica a vida de outras pessoas, porque às vezes a pessoa está vivenciando uma dificuldade também, e isso ajuda, né? Fortalece a vida de outras pessoas quando nós testemunhamos que o que Deus fez, né? O que Deus fez na nossa família, na nossa vida, né? Então, é muito importante nós estarmos dando esse testemunho. Tem alguém aí que queira dar o testemunho? Porque às vezes as pessoas, eu fui na igreja, eu estava com uma vontade de dar um testemunho daquilo que eu recebi durante essa semana, mas eu não tive oportunidade, né? Então, eu sempre abro esse espaço
para que você possa aproveitar essa oportunidade e testemunhar da bênção do Senhor na sua vida, né? Daquilo que Deus tem feito. Amém? Não? Hoje eu estava ouvindo, até na televisão, uma programação, e o rapaz estava falando que Deus tem abençoado muito a vida deles. Eles têm um projeto evangelístico de fazer casas para as pessoas. Não sei se vocês viram essa programação hoje. Fazer casa para as pessoas. Então eles reúnem um grupo, né, e pegam as pessoas que estão desamparadas e fazem casa, acolhem essas pessoas, procura ajudar de todas as formas para que eles possam crescer e estruturar a sua vida, né? Principalmente pessoas que vêm de outros estados, né? E chegam numa cidade grande, igual no Rio de Janeiro, ficam perdidos. Nós temos muitas pessoas hoje aqui no Rio de Janeiro que são mendigos porque vieram e não tiveram amparo, né? E esse grupo, eles fazem esse tipo de trabalho, eles dão esse amparo e ajudam as pessoas, acolhem alimentação, moradia, para poder ajudar essas pessoas. Então, é muito importante isso, né? Então, é um ministério que Deus coloca no coração das pessoas, né, que gostam de fazer esse tipo de trabalho. Ninguém? Nenhum corajoso? Amém. Então, peço o Vinícius trazer aqui as ofertas, nós vamos orar nesse momento. As nossas ofertas a gente recolhe lá na porta, tá, irmãos? E aqui a gente ora, abençoa. Nós agradecemos aqueles que puderam ofertar, né? Ofertar faz parte do culto ao Senhor nosso Deus. Às vezes eu até oro também, né? Porque a gente está sendo gravado esse culto nosso, tá, irmãos? Eu até falei com o Vinícius, os nossos irmãos são poucas pessoas que têm compartilhado a nossa gravação dos nossos cultos. Então, amanhã, às 19 horas, no YouTube, né? Você pode assistir essa programação de hoje. Tá? E a gente percebe que poucas pessoas da igreja compartilham o que está assistindo, que está compartilhando, né? Então, aproveite essa oportunidade para compartilhar, para ver, né? Até falei com o ministro que tem alguma coisa que a gente de repente quer fazer uma mudança, né? Quer melhorar mais, e é bom a gente ver que até os irmãos mesmo, pastor, seria bom a gente fazer assim, né? Porque é melhor para a gente. Então, isso é muito importante. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, abençoa, Senhor, essas ofertas, esses alimentos, ó Deus, que sirva, Senhor, para o sustento da Tua obra. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, aqueles que puderam ofertar, Senhor, ó Pai, que Tu esteja derramando bênção, Senhor, sobre essas vidas, para que eles possam sempre se colocarem, Senhor, prontos, Senhor, a ajudar a Tua obra, Senhor, a obra missionária da igreja, porque a igreja, ela não tem outro objetivo a não ser fazer missões. Por isso, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, abençoa, Senhor, o ministério administrativo, Senhor, que com sabedoria divina, Senhor, possa melhor empregar essas finanças. Nós oramos em nome de Jesus também, por este alimento, ó Deus, que vai chegar, quem sabe na despensa de alguém que está precisando. Abençoa, Senhor, a mão que trouxe esse alimento nesta noite. Eu entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Obrigado. Aleluia. O Ministério de Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Você que pode, coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor nessa noite. A palavra de Deus em Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos,
neste dia te digo, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. A palavra de Deus nos diz aqui nesse versículo, né, e no capítulo inteiro, que se nós ouvirmos a palavra do Senhor e termos zelo de segui-la, o Senhor nosso Deus nos exaltará. Bendito será o fruto do ventre, não faltará provisão na sua casa. É certo que provas virão, nós cantamos aqui, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que serve ao nosso Deus, ao Deus vivo, que tem zelado pela vida de cada um que está aqui nessa noite, pela vida de cada um que está assistindo esse culto. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo, que tem nos guardado no decorrer desse ano, um ano conturbado. Mas Deus é aquele que tem estendido as suas poderosas mãos sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. E é esse Deus que nós vamos cultuar nessa noite. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que as suas bênçãos chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Por onde eu passar, sei que minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, sei que meu lugar abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei na terra, bendito serei.
Quando você profetizar, será a voz do Senhor. Então exercite a sua fé. Aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoe aquele lugar. Seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja a rua na qual você mora. Você é profeta do Senhor. Você é bendito do Senhor. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. O Senhor é aquele que trabalha por nós. O Senhor é aquele que guerreia por cada um de nós. O Senhor foi capaz de parar o sol para Josué, quando ele travava aquela batalha. Aquele Deus que parou o sol é o mesmo Deus que age ao meu e ao teu favor ainda nesses dias. É o mesmo Deus, Ele não mudou. O nosso Deus é imutável, Ele não muda. O amor dEle é infinito. Nós temos um Deus vivo que tem cuidado de cada um de nós. Você é a boca do Senhor neste lugar. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Você é um milagre do Senhor. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Presta atenção nessa letra. Aquilo que parecia impossível, parecia, mas não é impossível. Você serve a um Deus que realiza o impossível. Aleluia! Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Você é um milagre e por isso está aqui. Aleluia! Usa-me, sou o teu milagre.
faz o impossível. Você serve a um Deus vivo. Parece não ter saída, mas Deus abre as portas. Deus desfaz a armadilha e te livra da morte. Porque o Senhor, nosso Deus, é o nosso guarda. Ele nos livra. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Só parece. Aquilo que parecia não ter saída, se for necessário Ele abre o mar para você. Aquilo que parecia todo laço foi desfeito, porque o nosso Deus está vivo e Ele luta em meu e em teu favor. Aleluia. Toda honra e toda glória e todo louvor, toda honra seja dada a esse Deus que tem nos livrado, que tem nos guardado e que tem nos abençoado. Saia daqui certo da tua vitória. Aleluia. Assim o Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Aleluia. Eu estou enquadrado nesse louvor, né? Sou um milagre, estou aqui, né? Sou um milagre, graças a Deus, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nesse momento, irmãos, eu quero também anunciar que nossa congregação Ebenezer está funcionando, né? O Rodrigo está lá, né? Tem pregador, tem dirigente, então o trabalho lá está funcionando. Nós já temos 3 novas vidas ali na congregação, né? Então Deus está trabalhando, né? E com certeza, brevemente nós teremos uma congregação, quem sabe, bem lotada também, né? Passar esse vento aí, vai ficar muito bom, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o Adalberto. O Adalberto vai trazer a palavra para nós nessa noite. Baixa a sua cabeça, irmãos, e vamos orar pelo nosso irmão que vai nos trazer a palavra de Deus. Senhor Deus, eis aí, Senhor, o teu servo, Senhor, com esta grande responsabilidade, nos trazer a palavra vindo da parte de Deus para os nossos corações. Senhor, com certeza, Senhor, tu já tem falado ao coração do teu servo, Deus. E agora, Senhor, que possamos, Senhor, estar, Senhor, com nossos corações sensível para ouvir a tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, que essa palavra, Senhor,
possa tinir aos nossos ouvidos, Senhor, e chegar ao nosso coração, Senhor, e que possamos vivenciar a palavra de Deus que o Senhor tem para nós nesta noite. Derrama sobre o teu servo da tua unção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Estamos alegres porque Deus nos ajuda, Deus nos socorre, Deus nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava pensando nesse cântico, e assim como o pastor não aguentou sem declarar, né? Se encaixa na minha vida, Deus abençoe. Creio que todos que aqui têm certeza de quem é Jesus Cristo. Se você tem certeza quem é Jesus Cristo e de quem Ele é para você, né? Você pode falar isso. Então eu estava pensando muito e pensei muito também no assunto, né? Na palavra que nós vamos ler, na nossa palavra nessa noite, porque é Daniel nas covas dos leões. E eu fiquei pensando muito na hora do cântico, eu falei, Daniel, ele podia dizer, esse hino é meu, fui eu que falei isso aí primeiro, porque aquilo que parecia impossível, numa cova de leões, né? Aquilo que parecia a minha morte, sem dúvida, né? A morte de Daniel, então ele ia falar, gente, quem escreveu esse hino aí, acho que sabia que eu tive na cova dos leões, né? Mas são muitas situações que realmente seres humanos, homens e mulheres, passam. E o Senhor nosso Deus estende a mão e levanta. E Ele tira daquela situação de impossibilidade, situação de morte. E Deus transporta a pessoa, né? Como diz num salmo, Ele tira do monturo o necessitado. Deus tira do monturo o necessitado. E o coloca numa posição que ele é uma posição como de príncipe. Muitas vezes nós associamos isso só a, vamos dizer assim, falando em príncipe ou princesa, nós pensamos nas pessoas dos países muito famosos, né? Como Diane, né? Que foi, mas é famosa, princesa Diane e outros, né? Mas às vezes tem príncipes realmente no sentido da vitória, da vida, né, das coisas excelentes, né? Eu estava até vendo um documentário essa semana e aquele rapaz cujo faz aquele documentário, ele esteve num país africano e ele estava querendo chegar a um determinado lugar, mas ele tinha que passar por muitas aldeias. Povos de países africanos. E num determinado lugar, ele pegou o carro que tem lá, melhor que tem para se andar, na carroceria de um caminhão. E quando ele ia sentando assim, conversando não sei o quê, com as pessoas, a moça que estava do lado dele falou, eu sou uma princesa. Ele nunca ia imaginar que aquela moça era uma princesa ali na carroceria de um caminhão, mas ela era uma princesa de uma etnia, de uma família, né, africana. Era uma princesa e um espetáculo de princesa, né? Simplesmente adorável, mas a posição dela naquele país é uma posição de princesa mesmo. Muitas vezes alguém pode olhar só para como fala assim, o estereótipo, né? Só de pensar nas grandezas, mas muitas vezes não, é a questão de posição, aquilo que é de verdade, né? Então, como eu já disse, hoje nós vamos ler uma passagem que nós já conhecemos muito, mas eu lembrei de uma coisa importante e eu gostaria de falar para vocês, que muitas vezes nós gostamos de falar algum detalhe da nossa vida, né? Também. O pastor falou aqui naquela hora para dar um testemunho,
E eu só não vim dar um testemunho porque eu já ia pregar, né? E também é ser fominha demais, né, Evandro? Já vai pregar e ainda quer dar um testemunho? Mas uma coisa, irmãos, que alguns não sabem, né? Mas eu fui criado no estado do Paraná, embora tenha nascido aqui no Rio de Janeiro, e na época que eu nasci, a minha família morava ali no Amapá, naquele Amapá ali. O primeiro chão que eu habitei, né, foi ali no Amapá. Mas a minha família foi embora para o estado do Paraná, e eu fui criado lá, eu fui levado novinho. E a minha mãe teve algumas dificuldades, e eu fui criado, acabei sendo criado com os meus avós maternos, né? Fui criado com meus avós maternos, e eles eram evangélicos, eu fui criado, né? Só que a gente lá não frequentava a igreja, porque um tempo a gente morou na roça, e outro tempo a gente morou numa cidade pequena, mas não tinha também a igreja metodista. E às vezes a minha família ia em outra igreja sem ser metodista, mas raramente, não era frequentador assíduo da igreja. Então eu ia até uma certa época, né, na igreja, mas chegou uma época assim, de adolescente que você já não está muito querendo ir mais, né? E eu passei por isso. E aconteceu um episódio importante assim, que um dia desses assim, que a minha avó estava indo para a igreja com uma tia minha, e eu, aquele garotão assim, talvez de uns 14 anos, por aí, ele perguntou hoje se eu fui criança. A gente conversando ali, brincando, eu falei, nem lembro mais se eu fui criança, eu não sei se eu já cheguei com uns 5 anos, 10 anos, né, Cleiton? Mas eu acho que eu fui sim. Então, nessa época, eu estava aí com uns 13, 14 anos, por aí, e a minha avó indo para a igreja, me chamou, fez um certo esforço para mim ir, mas eu estava assim, né, ela tipo assim, lá no portão e eu na rua, como se estivesse nessa distância aqui, né, e tal, reclamando. Então eu lembro que a minha avó virou para trás, como ela tinha uma característica de muito amável, minha avó, a melhor mulher do mundo que eu já conheci foi minha avó, deve ter outras até melhor do que ela, mas eu não conheci. Então a minha avó virou para trás e falou assim, tá bom, meu filho, se você não quer ir, então volta para casa. Eu digo para vocês, aquilo foi, acho que a maior pregação que a minha avó já pregou para mim. E Deus sempre foi muito misericordioso comigo, e meu coração recebeu aquela palavra, mas foi exatamente ao contrário. E eu acho que quase cheguei na igreja primeiro do que elas. Graças a Deus que eu tomei aquela atitude. Depois passei por um período, claro, né, de adolescência, mais velho, de juventude, e eu realmente não andava nos caminhos do Senhor. Não andava. Era temente a Deus e acreditava, mas não andava. E eu cheguei ao ponto de que quando alguém, os colegas, falava, a gente estava nós paradas assim, vamos dizer que não condiz com a vida de crente, e sempre tem os gaiatos no meio, né? Então, você é crente, Adalberto. Aquilo me arrebentava, porque eu já sabia que estava errado, mas quando alguém falava, aí piorava a situação, né? Eu realmente não devia estar ali, mas eu queria estar ali. Porque o pecado é assim, muitas vezes você não quer pecar, você não quer pecar. Então por isso que muitas pessoas ficam inventando desculpa, inventando modinha, inventando muitas palavras, né? Para não dizer, para não achar que está pecando. Fica se comparando a outros, para não achar que está pecando. Porque a pessoa sabe que se estiver no pecado, vai para o inferno, não vai para o céu, né? Então, irmãos, nessa situação eu vim aqui para o estado do Rio de Janeiro, eu voltei com 19 anos, voltei para cá e eu tinha uma amizade muito grande com o meu avô, sempre tive, né? Além de meu pai e avô, ele foi muito meu amigo. E eu queria dizer para vocês, quando chegou nesse ponto, né? Isso que eu queria dizer para vocês nessa noite, que tem a ver com a palavra que Deus tem trazido para o nosso coração. E então, naquela época que eu vim, na década de 70, século passado, né? Quase não tinha outro tipo de comunicação a não ser cartas.
telegramas, cartas. E eu me comunicava muito com meu avô através de cartas. E quando eu mandei uma carta para o meu avô, que eu tinha tomado a decisão de aceitar Jesus como meu Senhor, meu avô me mandou uma carta e ele disse assim: meu filho, agora eu vou sossegar um pouco quanto a você. Porque se você entregou tua vida para Jesus, você vai ser feliz a tua vida toda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou, você vai ser feliz a vida toda. E eu vim de lá, eu morava aqui com parentes, tive apoio bom dos meus parentes aqui, mas eu vim sozinho. Vim sozinho. E Deus me abençoou. Então, para resumir, né, essa bênção que meu avô falou, se você ficar firme com Jesus, você vai ser feliz a vida toda. E isso eu estava com 20 para 21 anos quando eu tomei essa decisão. E aí, resumindo, com 24 anos, eu entrei num, talvez, terceiro ou quarto emprego da minha vida. E nesse emprego, eu trabalhei só 43 anos. Nunca tive problema de salário, só isso aí, né, para resumir. Meu filho, se você ficar firme com Jesus, você vai ser feliz a vida toda. Então, só uma coisa assim. Então, irmãos, nós somos povo do Senhor para ser feliz. Né? Esses cânticos que hoje foram cantados trazem mensagem poderosa para nós. E Daniel era judeu. E ele sabia disso. Ele sabia disso. Por isso, Deus o guiou daquela forma que nós já sabemos que o guiou. Né? E aconteceu na vida dele o que foi acontecendo. Nós vamos ler no capítulo 6, alguns eu creio que já abriram, né? Que sabem, mas vamos ler a partir do versículo número 18, que ele já tinha sido lançado na cova dos leões. O rei, não era a vontade do rei, né? Mas ele tinha assinado um decreto, um édito, né? E assim foi feito. Versículo 18 diz assim, que então o rei dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazerem na sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Grava isso. Outra coisa que é bom a gente gravar, que Daniel era o povo de Deus, era como o crente de hoje em dia. E o rei afirmou, o rei disse, o teu Deus a quem tu continuamente serve. Foi palavra do rei. Testemunho do rei a respeito de Daniel. E agora Daniel diz ao rei, respondendo, o meu Deus fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência. Diante dele, diante de Deus. Foi achada em Daniel inocência diante de Deus. Grave isso. Quantos de nós podemos dizer isso? Quantos de nós podemos afirmar isso? Que estamos inocentes diante de Deus. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum.
Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio não tem fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Até esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Importante, irmãos, a gente perceber algumas coisas grandiosas que tem nessa história tão empolgante, que certamente não existe número de tantas vezes que essa história de Daniel foi mencionada no mundo todo, em todo o tempo depois que isso aconteceu. Talvez a gente teria que dizer zilhões e zilhões de vezes, para a glória de Deus Pai. Mas é importante nós podermos pensar e assumir, nós como crentes, como quem segue a Jesus, assumir a posição de Daniel, para sentirmos e poder perceber como que um homem, ou no caso mulher, em outras situações de coisas tão importantes que Deus fez com mulheres também, como que é possível você ser abençoado desta maneira, você ser usado por Deus dessa maneira, e certamente o será, porque a vontade desse Deus, como diz na oração de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala é que o nome de Deus seja santificado. Que o nome de Deus seja santificado. Então, nós vemos aqui numa situação em que esse homem Daniel se encontrava, em relação ao seu país, ele era para estar com depressão. Em relação à sua família, ele era para estar com depressão profunda e muita tristeza, porque ele foi arrancado da sua família. A sua família estava, sei lá para que lugar, e ele estava ali, na capital, na Babilônia. O país de Israel tinha sido tomado como escravo. Todas as pessoas e a cidade de Jerusalém, que representava, junto com o templo de Jerusalém, que representava a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus, as vitórias de Deus, as bênçãos de Deus sobre o povo, tudo aquilo tinha sido queimado, destruído, quebrado, derrubado. Então, como que, o que você ou eu diria, o que pode acontecer com esses moços, com esses homens?
que pode acontecer? Será que eles estão alegres? Será que eles estão firmes? Será que eles estão animados? Será que eles estão servindo a Deus? Né? Quantas vezes? Quem sabe eu já me peguei reclamando de uma pedra grande que estava no meu caminho. Sabe qual é o tamanho da pedra? Todo mundo acho que conhece bola de gude, né? Você acha que alguém reclama de uma pedra do tamanho da bola de gude no teu caminho? Ah, mas reclama. Reclama. E às vezes reclama muito, hein? Um problema tão grande que uma criança do 2º ano sabe resolver. Mas você reclama. Tipo aquele 2 mais 2 são quanto? É problema, não é? Faz esse problema aqui, Luciano. Né? O Eric tinha R$2. Aí o Felipe ganhou 2. Juntando o dinheiro dos 2, quanto que dá? Resolve esse problema, Luciano. Que difícil, né? Meus irmãos, mas às vezes o nosso problema é desse tamanho. Mas antes de você pensar assim, eu quero resolver. A pessoa tem reclamações na mente. Tem reclamações. Muitas vezes acontece isso. Então Daniel, nessa situação, ele tomou uma deliberação e convidou uns amigos para fazer isso com eles. Eles tinham levado para o palácio do Império Babilônico para servir de alguma coisa, para estudarem lá, para ver se dava em alguma coisa. Foi uma experiência que os dirigentes, o rei babilônico fez com seus líderes. Vocês pegam lá os jovens ou moços que vocês verem, né, de boa aparência, moço das famílias que têm mais, que são próximas às famílias reais. Pega esses moços, trazem alguns para cá, trazem. Uns vão ser padeiro, outros vão ser copeiro, outros vão ser... Mas trazem alguns da linhagem real e nós vamos botar na nossa escola para ver se eles servem para ajudar alguma coisa. E aí nesse período eles tomam a deliberação que todos nós crentes devemos tomar, de ser fiel ao Senhor, independente da circunstância. Ser fiel ao Senhor, independente da situação e do tamanho da pedra que está no teu caminho. E eles tomaram essa decisão, irmãos. Eles falaram, vamos seguir. Para isso tinha logo barreiras. Não é assim fácil. Ele estava ali num colégio interno. Tinha normas. Tem que seguir as normas. As normas do rei. O rei determinou o alimento, né? Determinou o que devem comer, como devem ser tratados, e tinha um responsável por isso. Hoje em dia a gente chamaria ele ele ou ela de nutricionista, chefe de cozinha, nutricionista. E para eles cumprirem a ordem e ser obediente a Deus, eles tinham que ter autorização para não comer aquele tipo de comida que para eles era proibido. É como nós, os crentes, há muito tipo de coisas no mundo que não é lícito para o crente. E você tem que tomar a decisão de não praticar. As pessoas do mundo, as pessoas normal, elas praticam com a maior naturalidade. Mas nós não podemos praticar. Deus não se agrada disso. Você sabe que Deus não está nisso? Por que você vai praticar?
Ah, mas eu estou trabalhando, irmão Adalberto, eu estou trabalhando num lugar que todo mundo na minha sala do trabalho tem 4, 5 pessoas, todo mundo fala palavrão, só eu vou ficar ali sem falar palavrão também? Todo mundo fala piada obscena e eu vou ficar ali sem rir? Ixi, eu passei por um apuro uma vez. Eu tive estudando aqui no colégio Barão de Mauá. Eu não sei como é que um homem daquele pode ser professor. Eu tinha um professor, o mais desbocado que eu já vi no mundo, e eu estava na aula e eu sentava assim na frente, e aquele homem falava tanta besteira, e eu fiz um propósito, eu falei, eu vou rir por quê? Se Jesus está no meu coração, se o Espírito Santo já me encheu, e por que eu vou rir dessa bobagem? Deus fala que Ele me dá um rosto tão duro como Ele deu para o profeta, não lembro bem se é Jeremias ou Ezequiel. Ele diz, eu vou fazer o teu rosto ser tão duro como um diamante. E ele falava besteira e olhava para mim, e eu não sei nem o que ele pensava, que ele nunca perguntou. Depois houve uma mudança lá e tal. Mas por que nós vamos ser igual? Se você sabe que não é de Deus. Você tem que ter coragem para dizer. Ah, mas tenha coragem que Deus resolve o resto. Tome a decisão e Deus resolve o resto. Mas não seja tímido ou tímida, porque está escrito lá em Apocalipse que dos tais não pertence o céu. A timidez nesse sentido vai te excluir da salvação. E o apóstolo Paulo fala que nós não recebemos espírito de covardia, nem de medo. Que o Espírito de Deus não é espírito de covardia e nem de medo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus é um Espírito poderoso e forte. Louvado seja o nome do Senhor. Entrei num ônibus um dia para ir para Caxias e tinha um time de futebol inteiro descendo aqui do Xerém para Caxias. Foram para lá de lote 15. E eles estavam dentro do ônibus, era a maioria dentro do ônibus, e se eu não me engano era um sábado, e eles dominavam o ambiente do ônibus com todo tipo de palavrão e obscenidade possível do ônibus. E eu entrei no ônibus assim, e me concentrei com o Senhor e falei, meu Deus, até quando isso? As mulheres que estão aqui, crianças dentro do ônibus, meninas e quem não quer, ninguém é obrigado. E fiquei concentrado com Deus, de repente Deus me tomou na palavra e eu falei com todo o time, dentro do ônibus. E falei com eles, moçada, eu acho tão legal vocês estarem alegres e festejarem o jogo de vocês. Mas com palavrão, com besteira. As pessoas estão aqui, pagaram a passagem para viajar. Elas não são obrigadas. E alguém tomou a liderança, alguém deles tomou a liderança e falou assim, o rapaz tem razão, vamos parar com esse negócio. E foram festejando e cantando, mas ninguém falou mais, Cleicinho. Depois eu falei, meu Senhor, que fria que eu entrei. Mas não é a gente. Você não faça isso por nervosismo, nem porque você não gostou do rosto de um ou do outro. Mas faça isso concentrando-se espiritualmente no Senhor. E se Ele te ordenar, você faça que dá certo. Dá certo. E ainda vi na mesma viagem, para a glória de Deus, um rapaz se encrencou lá com um deles. Não vi bem por quê, porque eu estava na minha lá e tal, mas se encrencou com um deles. Eles mandaram o motorista parar o ônibus e botaram aquele cara para fora do ônibus. Na mesma viagem. Parece impossível. Parece impossível. Então, irmãos,
nessas circunstâncias, que Deus está olhando para nós, assim como estava olhando para Daniel, para fazer algo tão tremendo e tão importante, irmãos, num país estranho, que adorava todo quanto é tipo de deuses. Adoravam deuses feitos pelas mãos, deuses de pedra, deuses de madeira, deuses de barro, deuses de tanto material que eles mesmos faziam e botavam nome de Deus. Mas nós ouvimos a própria palavra desse rei, autoridade não de um país, mas de vários países, porque era um império, e ele dando um decreto dizendo, por ordem dele, se alguém se levantasse contra essa ordem, vocês já viram o que aconteceu com aqueles que foram entregar Daniel, né? Que as pessoas tremessem e temessem diante do Deus de Daniel, porque ele diz, só ele é Deus vivo, só ele tem um reino permanente, só ele tem um reino indestrutível, só ele domina sobre todas as coisas. Porque é muito, muito maravilhoso, irmãos, é notório, foi notório e é notório, né? O fato de ser lançado onde tem vários leões, naquele lugar chamado Covil, né, de leões, e eles não ser atingido. Eram vários leões, não era um só não. E ele não ser atingido. Então é um milagre muito grande, é um poder maravilhoso, é Deus mostrando o que Ele pode fazer. Mas Deus está sempre mostrando também o perigo que é a pessoa ficar só assistindo de fora. Às vezes ser só amigo de crente. Às vezes dizer, eu não faço isso, não falo aquilo, eu não estou pecando, eu não estou matando. Tem muita gente que fala isso, eu não estou roubando, eu não estou fazendo isso. Mas fica só ao lado, não assume. Jesus disse assim, para aqueles que são salvos, Ele falou, vós sois minhas testemunhas. Como diz, às vezes, é aquele ou aquela que bota a cara, vou dizer assim, desculpa essa expressão, mas que bota a cara à tapa, que se apresenta, né? Que não se esconde. Hoje em dia, agora está mais difícil, né? Porque tá muito, tem o aplicativo da Bíblia aí, né? Mas agora está mais fácil de, às vezes, quem não está querendo muito parecer que é crente, né, Evandro? Que aí alguém não vai te chamar de Bíblia. Às vezes é vergonhoso, né? Será que alguém aqui já teve vergonha disso? Cada um fale por si. Mas Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele na presença do meu Pai e dos seus santos anjos. Meu amigo, minha amiga, todos que estão aqui nesta noite, seja adolescente, seja adulto, seja de mais idade, nós não ganhamos a salvação sendo espectadores. Não ganhamos a salvação sendo espectadores. Jesus disse, hoje cedo o pastor até falou isso. Eles são discípulos de Jesus. Discípulo, aluno é quem está aprendendo. Aluno está tendo aula, está matriculado, está tendo aula. Ainda hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem, eu li aquela passagem onde Jesus, lá em João, que Jesus começa a dizer para eles, para ter comunhão com Ele, para ter parte com Ele, vocês têm que comer a minha carne, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem não beber o meu sangue, não comer a minha carne, não vai ter parte comigo. Mas que discurso é esse? E muitos seguidores foram embora.
Porque não é assim, meu nome está escrito lá nesse clube lá. Meu nome está lá. Não é. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso nome tem que estar escrito no céu. Teu nome tem que estar escrito no céu, meu filho. No passado tinha um hino daquele tempo que eu esqueci, que eu fui criança, que dizia assim: meu nome está nas mãos de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está nas mãos de Cristo, o meu nome está escrito lá no céu. Amém. É isso, irmãos, que é a salvação em Cristo Jesus. É isso que é o amor e o sentir o coração, o sangue pulsar quando cantamos, quando você lê a palavra, quando você lê a palavra de Deus. Você sentir o teu coração pulsar. E se isso não está acontecendo, você tem Jesus para você orar, perguntar, pedir, falar, pedir orientação ao pastor. Por que não está acontecendo? Você quer que aconteça? É preciso acontecer. Que a gente não pode abrir esse livro e ler, como eu já disse isso pela manhã. Você lê esse livro igual você lê uma história dos Estados Unidos. História deve ter por aí, deve ter até na internet. Tem muita gente que se interessa, né? Tem gente que adora ver a vida dos maiores ricaços do mundo. A história do Bill Gates, eu muitas vezes escuto por aí, rapaz, você sabe quanto dinheiro ele tem? Eu escuto, né? Esse cara tem tanto dinheiro que ele já pagou. Uns falam, ele queria pagar a dívida do Brasil, não sei o quê, a troco de não sei o quê, tanta conversa. Mas a história do Bill Gates, não, é outra coisa. Aqui é a palavra de Deus. Aqui tem vida. E essa vida que está nessa palavra, ela salta para dentro de você. Mas não é para te pegar, não. Não é para te assustar, não. É para te fazer feliz, te fazer inteligente, te fazer mais crente, te fazer mais fiel, mas com desejo de ir para o céu. Com desejo de ir para o céu. Sabe o que é isso? Tem gente, nós podemos provar. A gente às vezes tem tanto desejo de tanta coisa. Tantos assuntos te empolgam tanto. Uns é carro, outro é moto, outro é futebol, outro é luta, outro é construção, outro, enfim, é os filmes. Como que eu vejo as pessoas falar empolgadamente de filmes? E não vejo empolgação na hora dos comentários sobre a salvação de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre o sangue, o poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos apresenta diante de Deus como limpos. Como Daniel falou aqui, né? Porque eu fui achado inocente diante de Deus. Daniel pôde falar isso. Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, e eu deixo com muita alegria aqui com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Passei praticamente de ontem para cá, o tempo todo, sem saber o que eu falaria para os irmãos, porque eu não escolho o assunto, eu não posso entender isso. Deus escolheu o assunto, eu busco em Deus,
E às vezes me dá uma agonia muito grande quando vai aproximando o tempo. Às vezes quando eu não estou com compromisso de pregar, tem tanta palavra linda que eu gosto e tudo, mas na hora que eu não sei, porque eu não escolho, eu tenho que sentir isso que vem de Deus. Eu tenho que ter certeza que vem de Deus a palavra. E eu passo às vezes uma aflição muito grande antes de trazer a palavra. Mas eu estou feliz com Jesus, porque também tem um número importante de pessoas aqui, e eu creio que Deus tem falado ao coração de pessoas nesta noite aqui. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor. Com temor e tremor, né? Não falar do nome de Jesus. Então nós, nesse momento, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedindo a Deus que esteja nos abençoando e que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Eu não sei se tem alguém aqui que veio pela primeira vez e que quer aceitar esse Jesus, né? Que o Jesus, o Deus de Daniel, ele está presente aqui no nosso meio. E se você quiser, levante uma das suas mãos, mesmo onde você estiver nesse momento, que nós iremos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Que Deus te abençoe. Oremos. Soberano Deus, amantíssimo Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor, prestando culto de louvor e gratidão a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que tens feito pelas nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, e que essa palavra, Senhor, fique, Senhor, guardada nos corações, Senhor, para que possamos, no dia da manhã, estarmos pensando, Senhor, no Deus de Daniel, o Deus que fecha a boca dos leões. Esse Deus, Ele é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Leva-nos, Senhor, na Tua paz, guardado pelo Teu santo e bondoso Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que esteja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.